Bom dia, boa tarde, boa noite, terceiro TAA e terceiro TBB. Aqui é a professora Anitta. Eu vou gravar o vídeo bem curtinho, porque eu percebi agora que eu mandei pro segundo ano que bem curtinho dá pra ir pelo WhatsApp, tá? Aí eu não tenho que fazer página no YouTube, que eu não quero de jeito nenhum. Bom, gente, na última aula eu falei sobre balanceamento de equação química. Nós estamos falando ainda do ar atmosférico, o ar que a gente respira, lembram? Cerca de 78% é de nitrogênio, desse gás aqui, ó, que ninguém sabia responder no primeiro dia. Nossa, 78% de nitrogênio! E a gente está falando sobre se retiramos ou não esses elementos do ar, nitrogênio, oxigênio, e se nós comercializamos. Então, aqui está uma reação química, que é a produção industrial da amônia. É retirado o nitrogênio do ar, né? Foi retirado a primeira vez lá na Alemanha. Essa reação química ficou conhecida como a reação de Haber-Bosch, né? O que Haber-Bosch fez? Ele tirou o nitrogênio do ar, reagiu o nitrogênio com nitrogênio e produziu amônia, que é uma substância mais estável, reagindo com alguns ácidos, pode substituir, lembra que eu falei do nitrato de sódio, que é o conhecido salitre, né? Salitre. O salitre, ele é um sal que é usado para fazer fertilizantes e usado na indústria bélica de explosivos, bombas, para fazer bomba explosiva. E na Alemanha, na Segunda Guerra, a Alemanha importava salitre do Chile, toneladas e toneladas de salitre para poder abastecer a indústria bélica, né, a indústria de armamento, porque eles estavam em guerra, e também para a produção de fertilizantes para poder abastecer a agricultura deles e não morrerem de fome. Então, gente, quando a gente fala em reação química, ele fez uma reação química retirando o nitrogênio do ar, reagindo com outro elemento e produzindo aqui um produto que no caso foi a amônia. Já ouviram falar em balanceamento de equação química? O que é balancear uma equação química? É fazer com que o lado esquerdo aqui da reação, esse lado esquerdo aqui tem as setas, né? Tá dizendo que do lado direito aqui está sendo formado o produto. Depois eu explico porque que são duas setas aqui, tá? É uma reação de equilíbrio químico. A gente já vai falar em equilíbrio. Se não der pra falar em equilíbrio, hoje eu vou fazer uma outra aula, porque eu quero aula no máximo de 6 minutos. Então, nós temos do lado esquerdo da seta, no caso aqui são duas setas, né? Que diz que tem equilíbrio. Reagentes. Quem são os reagentes? Hidrogênio e nitrogênio. E do lado direito, produto. O que acontece? Já ouviram falar na lei de Lavoisier? A massa não se perde, a massa se transforma. Essa é a lei. Ou seja, que massa não se perde? A massa dos reagentes, do hidrogênio e do nitrogênio, não se perde. Ela se transforma em produto, que no caso o produto formado na reação dele foi a amônia, que é NH3. O que ele fez? Vamos balancear primeiro essa equação que não está balanceada. O que é isso? As massas têm que ser iguais. Balanceamento lembra balança, né? Quem é do signo de Libra deve saber que é representado por dois pratos, né? Segurando a balança, o equilíbrio. Para que essa equação química esteja equilíbrio, as massas dos reagentes e produtos têm que ser iguais. E como que a gente arruma? Não está arrumado. Eu vou ensinar a balancear pelo método das tentativas. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui o quê? Do lado dos reagentes, 2 Hs. E do produto, quantos Hs tem? 3. Ih, professor, o H tá diferente. Como que eu tinha 2 e tenho 3? Tem que arrumar. Então, veja, eu tenho um número par aqui e um número ímpar aqui. É só a gente inverter. Eu venho aqui, a gente só pode balancear colocando no lado esquerdo. É só inverter. Aqui eu coloco 3, que é o 3 que tá aqui. E aqui do lado esquerdo eu coloco 2. Só posso colocar aqui, tá? Sempre do lado esquerdo da reação. O que significa esse 2NH3? Significa que eu tenho uma, duas, tá? Então, esse 2 na frente aqui significa que eu tenho 2 moléculas de amônia. Que é isso, ó. 1, 2, ok? Em 2 moléculas, quantos Hs tem? Vamos olhar aqui embaixo, ó. Quantos Hs? 3 e 3. Então, eu tenho 6 Hs. Então, esse 2 aqui, ele multiplica esse 3 aqui. Então, 2 vezes 3, 6. Tá? Então, quando eu coloco o número, ele multiplica todos os elementos da molécula. Então, 2 vezes 3, 6. Ó, então, 2 moléculas eu não tenho 6 Hs, 3 em uma e 3 na outra. Então, é só multiplicar aqui, tá bom? E o N multiplica também, quando não tem nenhum número, é porque é o número 1. 2 vezes 1, 2. Quantos N's nitrogênio tem em 2 moléculas, ó? 1, 2. Então, em 2 moléculas, eu tenho 2 N's. Então, eu tenho 2 N's aqui também. Então, agora vamos ver quantos átomos eu tenho de cada lado. De H primeiro, quantos Hs tem? Ah, é 3. Não, multiplico 2 por 3. 2 vezes 3, 6. E do outro lado? Eu já tinha invertido, né? Coloquei o 3 daqui e aqui. 3 vezes 2, quanto que é?
6. Então, professora, que legal, eu tenho 6Hs aqui e 6Hs aqui, ó, porque eu multiplico 3 daqui pelo 2. 3 vezes 2, 6Hs. E do produto, 2 vezes 3, 6Hs também. Ok, o H está balanceado, equilibrado a equação química. Reagentes e produtos têm 6Hs aqui e 6 aqui. E o nitrogênio? 2 aqui. Aí aqui, é 1 não, ó, o 2 multiplica. Eu tenho 2 aqui, ó, N2, ó, são 2 N's. E 2 aqui. Ok, balanceou a equação química. O que significa isso? A lei de Lavoisier. Toda receita de um bolo não tem as proporções devidas, guardadas devidas proporções. Se eu coloco 2 xícaras de farinha, é 1 de açúcar, é meia de leite, são 3 ovos. Eu não coloco todos na mesma quantidade, porque senão o bolo vai dar errado. E uma reação química é a mesma coisa. Qual é a proporção? Moral da história. Eu preciso de 3 moléculas de hidrogênio. Aqui, quando não tem nada, é porque é o número 1, né? 1 vezes 2 continua sendo 2. Eu preciso de 3 de hidrogênio, 1 de nitrogênio, e eu produzo quantas de amônia? 2 de amônia. Essa é a proporção. É 3... qual é a proporção? É 3 para 1. Se eu tenho 3 de hidrogênio, eu preciso de 1 de nitrogênio e obtenho 2 de amônia. Ok? Eu tenho 3 para 1. Se eu dobrar aqui, se eu colocar 6 desse, eu preciso dobrar aqui e colocar 2 desse. E aí eu vou ter o dobro desse, vou ter 4, ok? Já deram 6 minutos, eu vou pausar aqui, eu vou fazer daqui a pouquinho uma demonstração disso com umas bolinhas e acabou, ok? Um beijinho.